Olá, tudo bom, galera? Olha só, mais um vídeo do Enem que nós temos resolvidos, tá bom? Hoje vamos resolver a questão 160 do ano de 2019, também da segunda aplicação, tá bom? Questão interessante que fala sobre modelar uma cultura de bactérias e quer saber que a gente determine então a quantidade de bactérias após, que determina a quantidade de bactérias transcorridos de dias sabendo o raio da onde essas culturas ficaram armazenadas inicialmente, tá bom? Então você precisa saber como que se calcula a área de um círculo, que é a área pi r ao quadrado, tá bom? E entender como que a gente obtém um raio a partir do outro e levar em consideração as questões que envolvem lá como o conceito de concentração de bactérias, tá bom? É uma questão que só envolve, a princípio, conceitos do ensino médio e você entender esse crescimento percentual. Uma maneira de você entender é estudar, por exemplo, PG, tá bom? Vou tentar não falar sobre isso na resolução da questão, mas se você souber, você pode montar o termo geral que descreve o raios com esses conceitos de PG. A gente vai aqui de uma maneira mais simplesinha, mas vamos fazer essa construção também, tá bom? Então, é isso, sem mais delongas, bora começar. Bom, está aqui anunciado, como prometido, a questão 160 do ano de 2019, azul, segunda aplicação, tá bom? O link está sempre aqui no vídeo para você poder fazer o download e acompanhar não só essa prova, mas poder revisar as outras provas anteriores do Enem. Então, questão 160. Uma equipe de cientistas decidiu iniciar uma cultura com exemplares de uma bactéria em uma lâmina, a fim de determinar o comportamento dessa população. Após alguns dias, os cientistas verificaram os seguintes fatos. Primeiro, a cultura cresceu e ocupou uma área com o formato de um círculo. Então, nosso primeiro destaque aqui, ó. A área que eles ocuparam foi um círculo. O raio do círculo, segundo a informação, cresceu, aumentou 10% a cada dia. A concentração de bactérias da cultura era de 1.000 bactérias por milímetro quadrado e não mudou significativamente com o tempo. Considere que R representa o raio do círculo no primeiro dia, okay? E que a quantidade de bactérias dessa cultura no decorrer do tempo. E D o número de dias transcorridos. Qual a expressão que representa Q em função de RD? Ou seja, ele quer que a gente determine a quantidade de bactérias Q em função do R e do D. R é o raio e D é o dia. Certo? Cada dia esse raio aumenta 10%, tá bom? Eu recortei aqui as alternativas, que está muito grande, a questão fica ruim até para ler. E tem a expressãozinha que é 10 ao cubo, 1,1 D a menos 1 R ao quadrado π, e ficar lendo é desnecessário, você pode pausar aqui e ver as opções, tá bom? Olha, então, como sempre, eu sugiro que você pause o vídeo, pense a respeito e volte aqui para acompanhar a solução, tá bom? O que a gente precisa lembrar? A primeira coisa é como se calcula a área de um círculo. Qual é a área de um círculo? Digamos, se o círculo tem raio R, tá bom? Raio R, grandão, tá bom? Eu não vou usar o R pequeno porque a gente vai usar na resolução aqui. É π R ao quadrado, tá bom? Você só precisa lembrar isso. Então, daí que aparece esse π na resposta, tá bom? Então, vamos fazer comigo assim o seguinte. Primeiro dia. No primeiro dia, eu vou falar que então, tinha um raio do primeiro dia. E este raio foi informado aqui inicial, era Rzinho, ok? Como que a gente vai determinar qual foi a área ocupada pelas bactérias nesse dia? Porque falou que sempre era um círculo, tá bom? Então, a área no primeiro dia é π R1, que é o nosso Rzinho, ao quadrado, ok? No segundo dia, então a gente precisa agora determinar quem é o raio do segundo dia, tá bom? Então, no segundo dia, o raio 2 ele é 10% a mais do raio 1, certo? Então, olha só, ele era o raio 1 mais 10% do raio 1.
Então, o R2 ele é quem? O raio 1 nós chamamos de R, 10% é 0,1 R. Então, o R2 é 1,1 R, certo? Ele é 1,1 vezes maior do que o raio original. Então, é daqui que vai surgir esse monte de 1,1 nas alternativas que a gente tem, tá bom? Então, como é que vai ficar a área que as bactérias ocuparam no segundo dia? Então, vamos chamar de área 2. I, R, não precisa nem pôr esse parênteses aqui, não? 1,1 R. E R ao quadrado, tá bom? No terceiro dia, vamos ver se vocês acompanham aqui agora comigo, que isso é crucial. No terceiro dia, o raio 3, ele é o quê? Ele é 10% maior do que o raio 2. Então, ele é 10% do R2 mais o R2. Então, ele é, ou seja, se a gente repetir as mesmas continhas que nós fizemos aqui, R2 trocando 3 aqui colocando 2, o R3 ele é 1,1 R2. Só que a gente precisa dar nossas respostas em função tudo do raio inicial, certo? E esse R2 ele é 1,1 R1. Então, o R3 ele é 1,1 vezes o R2, que é 1,1 raio original. Reescrevendo, então quer dizer que o raio 3 é 1,1 ao quadrado R, certo? Então, como fica a área das bactérias ao final do terceiro dia? Pi R ao quadrado. R3 ao quadrado, ele é 1,1 ao quadrado, R, todo mundo ao quadrado. Agora eu quero que você faça comigo a seguinte reflexão. Quando você estava no primeiro dia, não apareceu esse fator 1 aqui, certo? Então você pode pensar que a potência 1,1 era zero. No segundo dia, a potência que apareceu no Rzinho foi 1. No terceiro dia, a potência que aparece no 1,1 aqui, ó, ela é 2. Então, de modo geral, o que a gente pode pensar? Qual é o raio? Então, o raio no dia T. Vamos chamar isso então de RD. Ele está sendo uma potência menos, certo? Então, ele é 1,1 D menos 1 vezes o raio original. Observa comigo. Quando o D era 1, certo? No primeiro dia, quando o D era 1, então o R1 vai ficar quem? 1,1, 1 menos 1 é 1 menos 1 é 0, 1,1 elevado a 0 é 1, 1 vezes R é. Quando o dia for 2, então o R2 é 1,1, 2 menos 1 vezes R, ou seja, 1,1 é, tá bom? Uma outra maneira que você poderia obter, que eu falei que eu ia evitar de usar aqui, era que nós utilizássemos da fórmula do termo geral. Então, você pode pensar que os raios, então, a título de informação, os raios estão em PG de razão 1,1, tá bom? O raio seguinte é obtido do anterior multiplicando-se por 1,1. Então, você consegue também, dessa maneira, dizer qual o raio em um dia qualquer. Tá bom? Agora, para que adianta saber o raio em um dia qualquer? Então, porque isso é importantíssimo para nós, porque é o seguinte, nós agora conseguimos descrever a área que essas bactérias ocupam em um dia qualquer. Então, é π R ao quadrado. Então, 1,1 D menos 1 vezes o raio original ao quadrado. Tá vendo que isso aqui já começa a sugerir algumas opções, inclusive de resposta para nós, certo? A gente voltar aqui, ó. Em poucas delas nós temos 1,1 D menos 1 R ao quadrado, certo? Mais precisamente, nós só temos duas possibilidades. Tem o item A e o item B. Esse não é 1,1 vezes, não tem nada de 2 aparecendo, ok? Esse Rzinho precisa estar ao quadrado, não acontece. Essa aqui é a mesma coisa, tá bom? E aí agora, o que a gente precisa fazer? Entender o que significa essa primeira informação, que é a terceira, que é a concentração da cultura é de 1.000 bactérias por milímetro quadrado, certo? E aí, como que a gente vai determinar essa concentração? O que ele está dizendo é que nos dias não houve mudança, certo? Então, ele está dizendo assim, a concentração no primeiro dia
foi igual à concentração no segundo, que foi igual à concentração no último dia, que chamou de dia D, que foi igual à concentração no dia D, e sempre era o quê? 1000 bactérias por milímetros quadrados, tá bom? E agora, como que você determina a concentração de uma bactéria, de alguma coisa nesse sentido? Ó, a concentração é a quantidade sobre o quê? A área que eles ocupam, certo? A área ocupada. No caso aqui, o que a gente precisa? Precisa da concentração no dia D. Então, nós precisamos da quantidade de bactérias no dia D, ok? E aí o exercício ele chama só de Q, mas isso vai depender do dia e do raio sobre a área do dia D, ok? Então, 1000 é a mesma coisa que escrever 10 ao cubo, certo? 10 vezes 10 vezes 10. Então, você fica com 10 ao cubo igual ao Q sobre aquela expressão que nós achamos, π vezes 1,1 d menos 1 vezes o r, todo mundo ao quadrado. Está vendo que este está no denominador, então a gente pode multiplicar cruzado. Então, o Q, que é a quantidade de bactérias, vai ser 10 ao cubo vezes 1,1 d a menos 1 vezes r ao quadrado vezes π. Esse π pode ir lá para frente ou para trás, não importa, ok? Mas, o que acontece? O que a gente acabou de deduzir aqui é que esse 10 ao cubo não pode estar dentro da potência que está sendo elevada a 2, certo? Então, observe que no item A, este 10 ao cubo estava dentro da potência, quer dizer que a quantidade, a concentração de bactérias ia variar de acordo com o dia. E no item D, ou no item B, perdão, não, esse 10 ao cubo estava fora. Então, desse modo, nós somos conduzidos a marcar a alternativa B, tá bom? Era uma questão interessante, de um ponto de vista só de uma modelagem simples, você pode pensar que é só muito simplesinha, a gente modelou, só precisava saber da área do círculo, tá bom? E entender o que significa aumentar 10% de um dia para o outro. Então, você está dizendo que está multiplicando por 1,1, tá bom? Então, é uma questão que é, assim, trabalhosa, gasta um certo tempo, por isso você tenta ganhar tempo em outras para entender, tá bom? Pensar um pouquinho, entender esses conceitos de lembrar, até mesmo de química, né? O que é a concentração, mas do ponto de vista de matemática, é uma questão bem simples. Podia ser trabalhosa só para se trabalhar com esses conceitos de D e R. O ideal era que, em vez de D, usasse talvez T ou N, podia, a gente costuma usar em matemática, tá bom? Ia ficar uma função mais com a cara, uma aparência mais bonitinha, talvez um T aqui, mas fora isso não tem muito mistério, tá bom? Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Nós voltaremos em breve com novos vídeos sobre o Enem e temas variados. E aí que eu vou pedir que você ajude o canal se inscrevendo, ativando as notificações e, se possível, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, dando um joinha no vídeo e compartilhando ele pra gente, tá bom? É isso, muito obrigado e até a próxima.